Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então, com o final da CCXP 2019, chega o vídeo resumindo os melhores e os piores momentos dessa exposição. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonados, então, como muitos de vocês sabem, esse ano eu tive a oportunidade de cobrir a CCXP como um membro aí do corpo de imprensa e realmente foi uma experiência bastante intensa e bem única. Eu não esperava que tivéssemos aí tantas coisas diferentes acontecendo em um espaço que é povoado por tantos mundos diferentes e realmente gostaria de contar um pouquinho para vocês de como é que foi a minha experiência na CCXP, quais foram os meus melhores momentos lá e também os meus piores momentos na exposição. Vamos começar pelos pontos negativos para depois entrar nos pontos positivos. Basicamente, o grande negativo da exposição são as suas filas. Então, há uma necessidade de fazer um planejamento prévio para saber exatamente em quais ativações você vai para conseguir aproveitar o máximo possível o momento que a feira está mais vazia. No caso da imprensa, a gente entra uma hora antes do público em geral e é o mesmo benefício que a gente observa em alguns dos passes específicos da CCXP. Se vocês tiverem a oportunidade na CCXP, eu investiria em um desses passes específicos, porque essa hora antes da abertura dos portões de forma geral é realmente uma oportunidade excelente de você fazer algumas ativações diferentes, algumas das ativações mais populares na exposição, sem tantas filas assim. Isso não é necessariamente sempre verdade, porque eu entrei na fila da ativação de Star Wars às 11h27 da manhã, então ainda tinha uma boa meia hora antes da abertura dos portões na sexta-feira, e mesmo assim eu fiquei quase 3 horas na fila. Então, se vocês querem ir em alguma ativação específica, assim que vocês entrarem, já vão para lá direto, se planejem para ir lá em um dia específico, preferivelmente ou na Spoiler Night, ou então, como eu já disse, em uma dessas horas antes aí da abertura dos portões, porque realmente as filas são bastante extensas. Outro ponto que eu achei um pouquinho negativo é a variedade e preço da comida. A comida realmente no evento é bastante cara, especialmente considerando que a gente tem vários fast foods, várias questões nesse sentido, e nada fica muito longe de R$30, tirando o Cup Noodles, então por isso que o Cup Noodles sempre fica muito cheio ao longo de toda a exposição, mas eu acho que a gente poderia ter uma variedade um pouquinho maior de comida, apesar de a gente já ter uma variedade razoável, né? Tem lá algumas questões de fast food, temos comida chinesa, temos pão de queijo, temos pizza, hambúrguer. Eu acho que a gente podia ter uma variedade um pouquinho maior do que isso e, especialmente, eu acho que a gente podia ter um esforço um pouquinho maior por parte dos estabelecimentos de trazerem preços um pouquinho mais acessíveis. Eu acho que eles, inclusive, aumentariam o consumo deles em geral, tendo preços um pouquinho melhores, mas também nada que estragasse a experiência da feira como um todo. Eles não gostam de falar que é uma feira, é uma experiência, então, da exposição como um todo. E meu terceiro ponto negativo também se relaciona às filas, mas não de maneira direta, mas sim como as filas são formadas. A gente tem uma grande variedade de approaches diferentes na formação das filas da CXP. Alguns estandes utilizam pulseirinhas, alguns estandes utilizam fila virtual por aplicativo e alguns estandes utilizam a fila tradicional. Eu acho que a gente podia ter algum mecanismo ou alguns mecanismos que trouxessem uma experiência um pouquinho mais legal para as filas na CCXP, especialmente se valendo aí talvez de uma maior imersão ao longo das filas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você vai para a Disney, a fila tem tanta coisa dentro dela, tantos pequenos easter eggs, tantas coisas para você tirar foto, que você acaba não ligando para ficar na fila tanto assim. Na CCXP não, você tem filas um pouco mais tradicionais. Da mesma forma, quando você tem uma fila virtual através de um aplicativo, você não está tendo uma comunicação tão boa, pelo menos por parte dos estúdios que utilizaram esse mecanismo, para comunicar ao público a hora que você pode agendar os seus compromissos, e isso ficou um pouquinho nebuloso ao longo da feira. E finalmente, dos estúdios que utilizam uma pulseirinha, eles não têm uma lógica tão boa assim de distribuição. Era muito mais fácil você distribuir as pulseirinhas com os horários já pré-determinados do que necessariamente só botar uma pulseirinha nas pessoas que já estavam na fila, porque você derrota o propósito de ter uma pulseirinha. Mas basicamente eu acho que a organização das filas de forma bastante heterogênea ao longo da convenção nos traz uma experiência um pouquinho aí, digamos, hit and miss, né? Um pouquinho cheia de altos e baixos quando é nosso relacionamento com as atrações que são disponibilizadas por parte dos estandes dos estúdios. Mas agora vamos, claro, aos pontos positivos. Primeiramente, é muito legal ver todo o público nerd reunido em um grande evento. Você vê gente de todos os tipos, de todas as classes, de todas as cores, aproveitando aí os diversos mundos que estão presentes lá na CXP. Isso é realmente muito legal. Você vê pessoas de cosplay, você vê pessoas aí com camisas de bandas, você vê com pessoas com camisas, evidentemente, de filmes e de séries, você vê pessoas
pessoas de 10, 8 anos de idade até pessoas de 80, então realmente é uma experiência muito legal, é um grupo muito diverso de pessoas frequentando um estabelecimento que contém vários dos mundos que a gente mais gosta. Realmente essa experiência você não vai ter em lugar nenhum, basicamente somente na CCXP. Falando um pouquinho das ativações em si, tem várias ativações que foram bastante interessantes, mas eu especialmente gostei das ativações da Amazon Prime, como por exemplo a de The Boys. Por quê? Foram ativações um pouquinho mais imersivas, elas utilizaram atores para te colocar dentro do mundo das séries. Então em The Boys, você entra lá dentro de um açougue, você tem um ator que te recebe e ele te oferece várias carnes que são frutos aí de super-heróis, e depois ele te guia até um tour que você vai treinar para o massacre dos super-heróis. Então se você já viu a série The Boys, sabe que isso, claro, está perfeitamente dentro daquilo que é estabelecido pela série, e é algo muito imersivo, é algo muito interessante, é uma experiência diferente daquilo que você está acostumado a ver nesse tipo de convenção, nesse tipo de feira. Então realmente essas ativações valem muito a pena, essas ativações um pouquinho mais imersivas que te colocam dentro daqueles mundos que você foi lá para conhecer. Você também tem ativações muito legais para os fãs, que são ativações para tirar fotos. Eu acho que as da Netflix especialmente se encaixam nesse modelo, né? A gente tinha lá ativações de Black Mirror, de El Camino e também de Stranger Things, que tinham uma variedade de cenários, figurinos e coisas utilizadas dentro das séries que traziam o mundo das séries para, claro, o consumidor final. Então realmente eu acho que esse tipo de ativação também é bastante interessante. E claro, também sempre acho muito legal quando as ativações se preocupam aí em dar alguma coisa aos fãs, seja um pôster, seja um copo, seja uma bolsa, qualquer coisa que faça aí o nerd, o geek, o frequentador da CCXP lembrar-se daquela ativação especificamente, daquele stand especificamente. Então, em geral, esse ponto é muito legal. Outro ponto alto da CCXP, claro, é encontrar com todas as pessoas aí que você segue na internet, na vida real. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que eu curto bastante, como por exemplo o Magalzão, o Beto Estrada, o Mike, General Nerd também, o Didi Braguinha e muitas outras pessoas que eu só tinha visto no online. Inclusive também encontrei com a Gabi Secon, que a gente já tinha um relacionamento ali em um grupo de WhatsApp, né, de outros youtubers, e agora a gente se conheceu pessoalmente. Então esse tipo de coisa que acontece na CCXP é muito legal. Você tá andando ao longo da feira e ver algumas das pessoas que você acompanha o trabalho, algumas pessoas que você gosta. Inclusive agradeço a todas as pessoas que vieram tirar foto comigo, que me pararam na feira. Foi um momento realmente bastante especial para mim ser reconhecido ao longo aí desse CXP. Foi um negócio bem surreal e bem legal. Claro, também encontrei várias outras pessoas que eu não tirei foto, como o caso do Marcos Castro, do Jovem Nerd, do Matheus Castro. Eu joguei um game show do Facebook que foi aí basicamente mediado pela Carol Moreira, então realmente tive contato com várias pessoas que eu sigo, tive experiências muito legais e esse com certeza foi um dos pontos altos da CCXP aos meus olhos. E finalmente o último ponto super positivo que eu tive na CCXP foi mais relacionado a essa minha experiência de imprensa que eu tive aí das coletivas de imprensa. Então eu tive a oportunidade de fazer uma coletiva de imprensa com o Frank Miller e fazer uma pergunta para ele, e também uma oportunidade de fazer uma coletiva de imprensa com o pessoal do The Witcher, incluindo o Henry Cavill, também fazer uma pergunta para eles. E claro, essas coletivas de imprensa estão na sua integridade, basicamente, dentro do meu Patreon. Se você quer saber mais sobre, clique no primeiro link da descrição. Então, dito tudo isso, eu quero também falar um pouquinho das minhas experiências que eu estou guardando para os próximos anos que eu frequentarei a CCXP 2019, coisas que eu não fiz esse ano que eu gostaria de fazer em anos futuros. A primeira delas é frequentar os painéis. Eu não consegui nenhum painel esse ano porque eu não tinha um contato muito forte com as distribuidoras e com os estúdios, então não tinha aí a oportunidade de estar lá no painel como jornalista, e as filas realmente estavam muito grandes, então eu preferi priorizar a exposição em si, como eu nunca tinha ido na exposição. A segunda coisa que eu quero fazer é frequentar um pouquinho mais o Artist Alley, que é o lugar onde ficam todos os artistas de quadrinhos lá na CCXP, dando aí autógrafos, fazendo ali comissões na hora e, em geral, interagindo com o público, algo que eu não tive um contato muito grande ao longo da feira. E a terceira coisa que eu gostaria de fazer, é claro, é organizar um encontro um pouquinho mais formal entre vocês abaixonáticos, seguidores do Abaixo da Crítica, e eu, claro, Pedro Santana do Abaixo da Crítica. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal de se organizar na CCXP, ou pelo menos na cidade de São Paulo, na próxima vez que eu estiver por lá. Mas então esse aí, YouTube, esses foram meus melhores e piores momentos na CXP de 2019. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonáticas e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se gostaram, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido nesse YouTube. Até a próxima.